E olha só, Rodrigo, saiu agora o resultado do parecer na CCJ pela cassação de Glauber Rocha. Foi por 40... Braga, desculpas. Foi por 44-22. Pela cassação. A votação agora vai ser mesmo definida no plenário. E agora vai a plenário, portanto, agora cabe a maioria absoluta, 257 votos, para que então se confirme a cassação do Glauber Braga. A gente já sabia, Rodrigo, a gente vinha dizendo aqui que seria uma luta dificílima pro Glauber. Ele veio no N1, a gente conversou com ele, o termo que ele usou, e eu me sinto à vontade de dizer isso aqui no ar para vocês, porque é público, notório, a gente também estava no ar no N1 quando ele disse isso. Ele me disse, olha, César, eu estou cercado. De fato é uma situação muito difícil. O que está em jogo aqui não é a minha reação ao provocador do grupo que eu me recuso a falar o nome. É um grupo que vive de estimular esse tipo de expediente, pede para tomar tapa na cara e chute no traseiro para, de fato, ter algum tipo de relevância e inserção no debate público. O que está em jogo aí é que eu resolvi enfrentar as principais forças estruturais do Congresso Nacional, principalmente no que diz respeito ao orçamento secreto. Como isso funciona, a distribuição de dinheiro, emendas impositivas e esse tipo de coisa. E aí mexeu com o que, de fato, a coisa pega, principalmente considerando a atuação do Arthur Lira. Então era líquido e certo que, de fato, o Glauber enfrentaria esse tipo de dificuldade. É uma pessoa extremamente corajosa, articulada, eloquente, sabe expressar suas ideias de uma maneira muito forte e, de fato, mexe com quem tem poder no Congresso Nacional. Então era de se esperar, Rodrigo, que a gente, e Hobbs, e amigas e amigos que nos assistem nesse momento, que o Glauber teria que enfrentar esse tipo de resultado já na CCJ. Vamos ver como é que isso agora segue a plenário, Rodrigo. Pois agora o Hugo Mota, o presidente da Câmara, tinha dado um prazo de 2 meses, né? 2 meses para ele parar a greve de fome, né? Então, vai ganhar 60 dias. Aí ele ganhou 60 dias para levar para o plenário. Isso, mas enquanto isso, a Comissão de Constituição votou. Então significa que tem pelo menos mais 1 mês e 20 dias, mais ou menos, para levar para o plenário. E nesse meio tempo, alguma articulação. O que o Hugo Mota sinaliza é articular alguma coisa para que no plenário possa se converter esta pena, que é muito alta, você cassar o mandato de alguém por esse tipo de coisa que aconteceu ali, teria que caçar de vários outros, né? Mais 8 anos de inelegibilidade, vale a pena falar, né, Rodrigo? Então, assim, é querer destruir a carreira do cara. Acabar mesmo. Então, é uma pena bastante drástica. Não sei se ele tem possibilidade de reverter isso, mas é o jogo que está agora nos bastidores, né, Roberto? Vamos chamar nosso colega Guilherme Amado? Já está por aí, Gui? Boa noite para você. O placar ficou em 44-22. E agora vai para plenário a cassação de Glauber Braga. Pois é, Roberta, boa noite para você, boa noite, Calejão, boa noite, Rodrigo, boa noite, comunidade. No plenário ele tem mais chance do que teria na CCJ, porque no plenário a correlação de forças não é tão desfavorável a ele, e tem uma parte do Centrão que pode se solidarizar com a velha coisa de ser uma cassação de um colega. Não é a maioria, é uma parte pequena, mas pode fazer com que ele ganhe ali apertado e não haja maioria para a cassação dele. Bom, não vai ser fácil anyway, ele vai ter que contar com articulação de colegas. Ele, Glauber mesmo, ele continua batendo o pé de que ele vai seguir denunciando, ele vai seguir mostrando o que considera de práticas fisiológicas por parte do Centrão. Ele escolhe a figura do Arthur Lira, mas ele ataca o Centrão como um todo, e isso cria uma atmosfera muito ruim para ele, né? Mas foi a escolha dele, né? A escolha dele é essa estratégia, uma estratégia de ataque. E, enfim, se ele se salvar no plenário, vai ser por muito pouco. O ambiente segue muito desfavorável para o Glauber.
Se ele se salvar no plenário, é se o governo, de alguma maneira, trabalhar para que ele se salve, né? Trabalhar, conversar com o Hugo Mota, porque o Hugo Mota, né, tem a pressão do Arthur Lira, pelo que a gente sabe de bastidor, o Arthur Lira quer a cassação. Como é que pode reverter isso? Se tiver um compromisso de que vamos fazer uma pena dura, mas que não chegue à cassação, e aí o governo teria que entrar em cena, porque só os votos da esquerda e do PSOL vai ficar nisso aí, né? Vai ficar em 120, 150 votos contra a cassação, e o restante talvez mais propenso a caçar, porque vai dizer, é o cara que denuncia o orçamento secreto, por que eu vou salvar esse sujeito? Que o orçamento secreto é hoje a principal ferramenta de reeleição de tantas e tantos deputados, né? Então, é uma situação bastante complexa. Vamos ver o que acontece. Nós temos imagens aí da CCJ do momento seguinte à votação, de agora a pouquinho. Então, são imagens recuperadas, né? Quórum de 66 e 44 a 22. 2 terços a 1 terço, Roberta, é o número que você tinha dado. 2 terços a 1 terço pela cassação do Glauber Braga, repetindo. Já passou no Conselho de Ética e passou na CCJ, falta o plenário. O Guilherme analisou aqui, no plenário ele tem as melhores chances, apesar de não ser tanta, né, para salvar o mandato. São 257, né? Maioria absoluta. Maioria absoluta. Gui, vamos girar a pauta, porque a Executiva Nacional do PSDB autorizou hoje, com 100% dos votos, a negociação para que o partido avance para se fundir definitivamente com o Podemos. No dia 5 de junho, será convocada uma convenção nacional para confirmar a fusão das duas legendas. Depois disso, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, ainda precisa autorizar a junção dos partidos. A nova sigla ainda não tem nome definido, mas já se sabe que as antigas marcas do PSDB serão abandonadas, assim como o número 45. Ainda há uma certa discussão se mantém ou não o tucano como famoso, né? ali. Vamos ver o que acontece. A fusão do PSDB com o Podemos vai criar uma nova força no Congresso. Isso é fato. A gente separou até uma arte mostrando como é que fica aí essa correlação de forças com o novo partido. Vamos ver essa arte aqui, olha. Eles vão ficar, então, com 28 deputados federais, serão, então, a 7ª maior bancada na Câmara Federal, serão 7 senadores, a 4ª maior força dentro do Senado. Eles ficam com 401 prefeituras e terão 3 governadores, sendo aí a 7ª maior bancada na Câmara Federal. Não. 3 governadores não é a 7ª maior bancada na Câmara Federal, são 3 governadores em si. E no total, eles terão de fundo eleitoral 384 milhões e 600 mil reais. A 6ª maior fatia do fundão. Guilherme Amado, vou jogar para você. Essa fusão vai acontecer, né? E o PSDB começou alto, né? Pomposo. Mas o tucano foi ficando pequenininho, né? E essa notícia do fim do PSDB e a fusão com Podemos, especificamente, não é uma notícia boa. O PSDB, que foi o partido um dia, começou com quadros de centro, caminhou para centro-direita, antagonizou com o PT durante diversas eleições. Existia oposição ao PT ali, e nós, sociedade, a gente tinha a impressão de que eles tinham uma adversariedade ferrenha. E aí veio o bolsonarismo e mostrou o que é a oposição destruidora, né? A oposição que não contribui em nada. E muita gente pensou, nossa, aquele partido ali era uma opção. Muitos entusiastas pessoas de esquerda, entusiastas do PT, pensavam que aquilo ali era uma opção melhor a isso tudo que a gente está vendo. Mas aquele partido já tinha acabado há muito tempo, né? Aquele partido era o partido de uma geração. Era uma geração que já no Aécio Neves já não estava representada. O Aécio Neves já não tinha nada a ver com aquelas figuras, não tinha nada a ver com o Fernando Henrique Cardoso, não tinha nada a ver com o José Serra, não tinha nada a ver com o Mário Covas. E a própria história do Aécio Neves mostrou isso. O PSDB começa a terminar com o Aécio Neves. Ali começa a decadência, né? Ao mesmo tempo que o partido sai muito grande de 2014, porque o Aécio Neves quase ganhou da Dilma,
O fato é que nesses 11 anos, ele foi definhando, primeiro, a partir da crise do próprio Aécio Neves, e depois pelos próprios quadros, né, que foram encolhendo, até e teve a saída do Alckmin nesse meio tempo, teve o João Dória, que fez muito mal ao PSDB também. O João Dória, ele encolhe a 7ª sigla da Câmara, né, como você falou, Roberta, está entre o MDB e o PDT. O MDB tem 44, o PDT tem 17. Para onde que ela vai ano que vem? Ela vai ser governo, como o Podemos queria? O Podemos estava sendo cotado para estar na coligação do Lula. Vai realmente? Ou vai ficar neutro, vai para a direita? Enfim, é uma curiosidade que eu tenho. No Senado ele vai ser mais relevante do que ele é na Câmara, mas enfim, de qualquer maneira, 28 votos não são... não é qualquer coisa. Ele tem 5% da composição da Câmara. É isso. Roberto, acho que a gente tem um quadro aqui que mostra a trajetória do PSDB, da grandiosidade da época do Fernando Henrique, né, César Calejão? Acho que podíamos até botar na tela esse quadro e a gente vai comentando aqui para relembrar um pouco para as pessoas a trajetória do PSDB. Olha só, Calejão, o PSDB que foi criado ainda antes, né, nos anos 80 foi criado o PSDB, com uma dissidência do velho MDB do Ulisses Guimarães e do Quercia em São Paulo e tal, mas o PSDB atingiu o seu auge com o Plano Real em 94 e daí elegeu o Fernando Henrique por 2 vezes, as 2 no primeiro turno, né, derrotando o Lula. Então, consolidou ali a imagem de um partido de gente que vinha da esquerda, mas terminou mais na direita, na centro-direita, liberais, privatizantes, mas com compromisso naquele momento com a democracia, isso era inegável. Sim. Depois foi mudando, né, César? Depois acho que a gente pode avaliar. Então, Fernando Henrique está ali no canto do nosso quadro ali, olha, 2 vezes eleito no primeiro turno, e São Paulo. O PSDB governou São Paulo por 28 anos, um partido paulista, com a cara da elite da classe média paulista, com o Mário Covas, com o Alckmin, com o Serra e com o João Dória. E depois de 2014, como disse o Amado, entrou em decadência, ainda assim em 2016 venceu 7 capitais, como está aqui na nossa arte, né? A decadência mesmo foi ali, logo depois dessa eleição em que o Aécio perdeu por pouco e não aceitou a derrota. Aí o PSDB trai o seu compromisso com a democracia e vai para um discurso golpista, você não acha, César? Totalmente, Rodrigo. Ali em 2014 começa um processo de entropia, muito por conta dessa análise que você fez, que o Amado também colocou. O Aécio é um cara que não aceita a derrota para Dilma, se eu não me engano de cabeça assim, era 54 milhões contra 52 milhões de votos, um pleito de fato bastante apertado. Aécio Neves não aceita, começa a contestar tudo que tinha acontecido ali durante a votação, e ali, a partir dali, a gente sabe o que aconteceu, é história, teve a questão da Lava Jato e tudo o que acontece a partir dali no sentido de dar margem para a ascensão do próprio bolsonarismo. Agora, o Aécio Neves, que figura, hein, Rodrigo? O cara foi gravado dizendo que, abre e fecha aspas, teria que matar, tem que ser um que a gente mata antes dele fazer a delação, referindo-se ao próprio do Aécio Neves, de fato querer contestar, ele se achou maior do que o partido, maior do que a própria República, quis botar fogo na República, para defender o seu sonho de grandeza, e aí a gente viu, Rodrigo, o que acontece a seguir, termina de alguma maneira no atual cenário com a derrocada absoluta do próprio PSDB. E, Roberto, se você me permite, só um paralelo bem rápido histórico, a trajetória do PSDB parece um pouco a trajetória da UDN, da velha UDN, que nos anos 50 e 60 era a oposição ao trabalhismo do Vargas, do Jango, do Brizola, e que era um partido que tinha força, muita força, né? Elegeu Carlos Lacerda, governador do Rio, e muitos outros governadores, uma bancada forte, e fez um discurso golpista em 64, achando, a gente derruba o Jango, depois novas eleições e a gente ganha. O que aconteceu? Os militares falaram, agora acabou a UDN, tchau. E o PSDB teve um papel, outra conjuntura e tal, mas de certa maneira um paralelo com a UDN, né? Também um partido de centro-direita, que em certa medida rompe com o seu compromisso com a democracia e paga um preço por isso. E eles diziam, agora é o fim do Lula. E no final, o Lula é presidente, foi lá no enterro do Papa e o PSDB é que está acabando, Roberto. Exatamente. E olha, Gui, além da fusão do PSDB com o Podemos, hoje também foi formalizada a federação, que é a união do União Brasil com o PP. E eu queria te perguntar o que está por trás desta movimentação que teria Arthur Lira como presidente, mas, enfim,
Acho complicado, né? Ter 2 presidentes dessa federação. Em Não, mais de Lira, 100 confuso, deputados. né? Mais de 100 deputados. 109 deputados. Começaram brigando, é isso mesmo, Amado? Porque parece que o Lira ia assumir, aí o Rueda. Conta pra gente, como é que tá essa história, cara? Essa sim, essa é uma força política monstruosa. Monstruosa. Né? Essa federação, ela vai gerar uma força política no ano que vem que vai ser muito disputada. Não acho que vai estar com a esquerda, acho que eles vão estar com a direita, ou com uma postura de neutralidade, que também é muito vantajoso. Está aí o PSD, que é neutro algumas eleições, só faz crescer, e esse grupo, sim, vai ser um grupo que vai fazer diferença do lado que ele tiver. Eu acho que hoje está sepultada a candidatura do Ronaldo Caiado. Eles não vão ter um candidato, né? Ou eles vão com o candidato da direita, ou vão ficar neutros. Não acho que vão estar na esquerda, como eu falei. E o Ronaldo Caiado está tentando ali se equilibrar, está tentando se salvar de algum jeito, mas é uma candidatura que não tem mais salvação. Morreu com a federação surgindo. É isso, importante. E a volta da Arena, né? Já que eu estou falando do passado hoje, aqui lembrando da UDN. Revirando o baú. União Brasil e PP, no fundo, são os herdeiros da velha Arena, né? O PDS e o PFL, que estão se reencontrando na federação. É o Arenão, porque a volta, 110 deputados, a maior bancada na Câmara dos Deputados. Mas essa não deu pro Lira, né? Fique bem claro, pelo menos... Por hora, menos. Por hora não rolou. Guilherme Amado, obrigada e uma boa noite para você. Até mais aqui no... Obrigado. Valeu, gente. Boa noite. Bom programa para vocês. Valeu, Gui. Um abraço. Obrigado.